Salve, galera! Hoje, meus queridos compadres, comadres, vou falar sobre algo que me deixa bem cabulada, meio chateada, indignada, e me questiono como, em pleno século XXI, isso ainda exista. Escuto certas palavras proferidas por algumas pessoas que chegam a me perguntar se eu não tô distorcendo ou se eu realmente ouvi aquilo. Eu nem consigo mensurar o que as pessoas vítimas de qualquer tipo de preconceito, por não seguirem um estereótipo pré-estabelecido como ideal, escutam quando colocam o pé para fora de casa. Eu juro, eu não estou inventando. Você já deve ter escutado ou visto manifestações preconceituosas, e se você é uma pessoa com um pingo de sensibilidade, você ficaria incomodado, mas infelizmente muita gente não está nem aí porque não acontece com elas. Se eu for listar todas as frases que nossos compadres escutam, né, todo dia e toda hora, eu vou ficar aqui até 2050. Ou até amanhã cedo, não sei, bastante tempo. É uma fala pior que a outra. O que as pessoas que sofrem de abuso e falta de respeito devem saber é que o preconceito é crime e você deve lutar por esse direito, sim. Você pode se defender legalmente falando porque ninguém tem o direito de te agredir fisicamente ou verbalmente por causa da sua classe social, seu tom de pele ou seja lá o que for. Eu me indigno com qualquer tipo de preconceito. Eu diria que eu tenho preconceito contra preconceito por um motivo muito simples. Somos seres evoluídos, chegamos ao topo da cadeia alimentar e debatemos, reivindicamos. A pergunta é, como em pleno século XXI as pessoas têm preconceito com o bagual que é negro, tatuado, gay, pobre, rico, político, etc. Povo, uma coisa que você precisa entender é, não importa o que você seja, quando você morrer você vai feder e nada que você fizer vai mudar isso. A não ser que você tenha grana pra ser cremado, você não vai feder, mas você caga, você vomita quando come algo estragado, você fica bêbado se beber demais. Você tem insônia, você tem crise de riso, você chora, você toma banho, você é farinha do mesmo saco que eu, que talvez não goste, e talvez você não goste disso, né? Ou talvez você não goste ou goste do seu vizinho, talvez você o ame, cor de pele ou o que se for, não mede caráter. Quem sofre preconceito diz ter sentimento de revolta, mas não são só eles. Quem vê situações de preconceito também sofre. As classes mais baixas sofrem mais preconceito, obviamente. E é de lá que se vê a primeira manifestação do mesmo. O problema maior de tudo isso é que as pessoas não sabem como exercer seu direito, o da luta contra esse mal, fomentando a cegueira e a ignorância dos preconceituosos. Já viu esse filme antes? Passa toda hora. Todos que lutam contra o preconceito lutam de maneira individual ou em grupos isolados. Por isso, talvez estamos em constante luta para acabar com esse transtorno social. Tem um grupo das pessoas que fecham os olhos muitas vezes, porque o preconceito não afeta elas. Já viu isso? Por exemplo, o negro se incomoda com o preconceito e ele luta por isso. As mulheres se incomodam com o assédio e elas lutam contra o assédio. Os grupos da minoria lutam solitários. A partir do momento que a luta acontece num quadrado isolado, a resposta positiva disso tudo não sai desse quadrado, porque só sabe o que é um assédio quem passou por violência sexual ou algo do tipo. Quem teve a sorte de não passar por isso tem apenas a ideia do que seria ser abusado. E a ideia da dor não é a dor propriamente dita, ela está longe disso. Porém, o que falta entender é que a dor de todos os grupos excluídos, mesmo que isolados nos seus quadrados, que lutam pelos seus direitos sociais, é similar. Dor é dor em qualquer circunstância. E você não trata com remédios adquiridos em farmácias e drogarias ou com band-aid. A ideia seria positiva se a omissão não fosse tão avassaladora. Talvez seria importante tocar as pessoas para que elas entendam a dor do sofrimento que o preconceito causa. O sentimento de impotência, de amargura, de diferença e de baixa autoestima, se você já foi vítima de rejeição ou de bullying por ser diferente em algum aspecto ou sentido, você deve conseguir ter um pingo de empatia, porque lutar só por algo que me incomoda, não por algo que incomoda e incomoda meu vizinho, né? Por que a gente não olha o nariz do outro também além do nosso? O deboche com o outro é tão injusto que só uma pessoa ri. E assim é o preconceito. Muita gente diz que foi só uma brincadeira. Brincadeira? Bela brincadeira de mau gosto, já que só é engraçado quando todo mundo ri. Se você, sua mãe, né, alguém da sua família, alguém que você ama ou considera passasse por isso, você ia achar brincadeira?
Aposto que se qualquer pessoa que tenha uma atitude preconceituosa em qualquer sentido, se antes de agredir alguém verbalmente ou fisicamente, se lembrasse de alguém da sua família passando pela mesma situação, só se a pessoa tiver um distúrbio mental ou algo muito difícil de lidar, que ela não se sentiria mal ou esquisita. O problema é com o negro, mas isso afeta quem vive com o negro. Se você tem um amigo que é negro e sofre preconceito na sua frente, você vai se sentir afetado. Não tem como não se afetar. Se você tiver um pingo de amor ao próximo, você vai ficar tocado. Viver em sociedade é entender que o problema dos outros, quando injustiçados, também é problema nosso. A partir do momento que se tem direito, se tem dever, a omissão ajuda a contribuir com a impunidade, pois você passa a ser cúmplice dela e se fica de braços cruzados, sabe? E isso pode ser muito perigoso. É uma luta, muitas vezes, em vão, pois nem o próprio sofredor do preconceito tem forças para lutar. Há muitos indivíduos por aí que muitas vezes nunca viveram situações de preconceito, pode acontecer, mas que são mais engajados que as próprias vítimas de preconceito. Eu não consigo imaginar por que esse sofrimento dói na alma daquele que sofre e às vezes a vontade de desistir e lutar vai minando. A sensação de impotência vibra e às vezes falta força. Isso é triste, mas totalmente compreensível. Porque eu acho que só quem sofre sabe. O que quero gerar nesse vídeo é a reflexão de qual o tamanho da sua omissão. Quantas vezes você vê situações injustas e você deixa pra lá porque não é da sua conta, não é no seu umbigo? Talvez você até pense em fazer algo, mas não faz nada porque o errado não é você. Porém, você é omisso. E a omissão é tão grave quanto o erro, porque você passa a fazer parte sem querer do sofrimento de alguém que você não conhece, não sabe a história e que pode desistir de viver pelo preconceito que alguém emanou sobre ele. Finalizo dizendo que o preconceito é algo tão mesquinho e repugnante que nem a palavra preconceito deveria existir no nosso vocabulário. Muito menos o comportamento, que é muito pior. Agradeço a todos os amigos e vítimas do preconceito por emprestarem depoimento, e terem dado a ideia desse tema tão relevante. Um abraço e tchau!